Bem-vindos ao canal Curiosidades do Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar de 6 curiosidades da cidade de Campo Bom. Curiosidade 1: Campo Bom, o berço da vitivinicultura. Logo após a chegada dos primeiros colonos alemães a Campo Bom, chegou também João Baptista Orsi, o pioneiro na fabricação de vinhos no Rio Grande do Sul, e, quem sabe, no Brasil. Este italiano veio à província de São Pedro, com uma recomendação toda especial do imperador D. Pedro e ao presidente da província, pela qual eram solicitadas todas as facilidades para João Baptista Orsi, no que diz respeito à escolha de terras próprias para o cultivo de vinhedos e consequente produção de vinhos de igual qualidade aos fabricados na Europa. Orsi escolheu terras em Campo Bom, 400 braças quadradas, e iniciou o cultivo por volta de junho de 1826. As mudas, trazidas da Itália, foram plantadas, produzindo regular quantidade de vinho tipo Reno, de boa qualidade. Aurélio Porto, numa crônica na época dos festejos do cinquentenário da colonização italiana no Rio Grande do Sul, escreveu o seguinte: reivindicamos, pois, para este colono João Baptista Orsi, o lugar que lhe compete nesta hora em que se celebra o grande acontecimento do início da colonização italiana. E com isto prestamos uma homenagem justa e merecida a essa corrente imigratória, que tanto tem trabalhado, com sacrifícios ingentes, pela grandeza do nosso estado. Campo Bom, o berço da vitivinicultura. Curiosidade 2: Transporte: um Ford V8 foi o primeiro caminhão que veio a Campo Bom, adquirido pelo comerciante Otacílio Fauti, no ano de 1933. Curiosidade 3: Carreiras: por volta de 1895, eram organizadas carreiras de cancha reta e o local era a atual Rua Voluntários da Pátria. Mais tarde, com a construção da estrada de ferro, esta cancha reta foi transferida para outro local, já que os trilhos a cortavam pelo meio. Curiosidade 4: Primeira Feira de Amostras: no ano de 1960, no período de 16 a 24 de outubro, realizou-se a primeira Feira de Amostras dos Produtos Industriais do Vale dos Sinos, organizada pela Sociedade Concórdia. Hoje Clube 15 de Novembro, presidida por Beno Walter Schuch, que teve o irrestrito apoio da Prefeitura Municipal de Campo Bom. O prefeito era Adriano Dias, o primeiro prefeito do município. Os benefícios advindos desta feira foram muito grandes. Além da divulgação do novo município, as vendas dos produtos aqui industrializados foram enormes. Durante a sua realização, foi realizada a primeira reunião dos prefeitos do Vale do Rio dos Sinos, com a presença de várias autoridades estaduais, destacando-se o deputado estadual Justino Quintana, secretário da Educação, que representou o governador do estado. Curiosidade 5: Primeira Festa do Calçado: entre 4 de novembro e 3 de dezembro de 1961, foi realizada a primeira Festa do Calçado do Rio Grande do Sul, uma consequência do sucesso alcançado pela primeira feira. Toda a comunidade foi mobilizada, assim como os clubes sociais, clubes de serviço e as entidades esportivas de Campo Bom. A comissão organizadora foi presidida por Danilo Breck. O meio de comunicação na época era o já extinto jornal Folha de Campo Bom, de propriedade de Milton Lindemeyer. Esta festa campobonense deu origem à FENAC, hoje realizada em Novo Hamburgo. Curiosidade 6: O entardecer, aos domingos. Era muito diferente, era o começo dos saudosos anos 60.
Lembro-me que tive a aventura de começar a ser escalado como goleiro titular do 15, com participação na equipe que conquistou o primeiro título estadual de amadores. Quando não tínhamos um bom jogo de futebol, nada de diferente acontecia. Quando havia futebol, nós, jovens jogadores na época, já íamos cedo ao estádio dos Eucaliptos, hoje estádio Seide Arnildo Schmidt. Os que eram titulares ficavam torcendo pelos colegas que disputavam os jogos preliminares. A torcida também se deslocava em grande número. Um jogo de futebol era o programa preferido dos domingos à tarde. Após o jogo principal, não importava se vitória, empate ou derrota, todos, mas todos mesmo, se dirigiam à frente do Cine Imperial, no centro de Campo Bom. Muitos lanchavam, outros simplesmente degustavam a cervejinha bem gelada, à espera do trem Maria Fumaça, que, entre 19 e 20 horas, encostava na estação ferroviária, hoje prédio da Biblioteca Municipal, cumprindo o seu trajeto Taquara, Porto Alegre. Quando o trem chegava à estação, a plataforma de acesso já estava tomada por curiosos, que só deixavam o local, depois da sua partida. Uns voltavam ao calçadão do Imperial, e deslocavam-se ao cinema, para apreciar um bom filme, enquanto que outros retornavam aos seus lares, pois na segunda-feira iniciava-se mais uma jornada de trabalho em nossas indústrias. O fato pitoresco, contudo, é que o início da sessão cinematográfica dependia do horário do trem. Se houvesse atraso em sua chegada a Campo Bom, haveria atraso, também, no início da sessão, que só iniciava quando aqueles que foram à estação espiar quem estava viajando, resolvessem voltar, comprar os ingressos e entrar na ampla sala de exibição dos filmes. As fotos que ilustram esta curiosidade são de Grande Otelo e de Mazzaropi, dois atores do cinema nacional. Curiosidade 7. Em tempo de carnaval, o carnaval em Campo Bom sempre foi dos mais animados. Depois da fundação da Sociedade Concórdia, hoje Clube 15 de Novembro, em 1917, os bailes aconteciam com muita festa e havia um crescimento todos os anos. Após a emancipação, o poder público municipal apostou no carnaval de rua e chegamos a festejar o título de melhor carnaval do Vale dos Sinos. Infelizmente não houve continuidade e a festa de Momo acabou num plano inferior, quase desaparecendo. Alguns amigos se reuniram e formaram o Bloco do Zorro. Curiosidade 8. A inauguração da Rádio Cinderela. Durante a administração Nestor Guilherme Fipp-Schneider e Karl-Heinz Kopitschek, Campo Bom desfrutava de uma grande força política. Ambos, além de prefeito e vice, foram escolhidos em Assembleia Geral de Acionistas para administrarem a Rádio Cinderela, empresa de radiodifusão que surgia na cidade. A emissora entrou no ar em caráter experimental no dia 31 de janeiro de 1978, por ocasião do aniversário de emancipação do município. Alguns dias depois, em 3 de março, era oficialmente inaugurada pelo então ministro das Comunicações, Euclides Quandt de Oliveira. Era uma emissora que, na época, tinha 250 watts de potência e, apesar disso, mereceu o prestígio do ministro. Na foto, em primeiro plano, da esquerda para a direita, Nestor Guilherme Fipp-Schneider, o ministro Euclides Quandt de Oliveira, o Dr. Cláudio Strasburger e Karl-Heinz Kopitschek. O primeiro grande trabalho em esportes foi a transmissão do último jogo treino da seleção brasileira, antes da Copa do Mundo de 1978, disputada na Argentina.
Empate em 2-2 diante da seleção gaúcha, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Lá estavam o narrador Edson Figueiredo, o comentarista Hélio Santos e o repórter Inan Cardoso. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta. Deixa um like, e se inscreve no canal. Até a próxima curiosidade.